esse estímulo. Agora então vamos a Abraão, que foi pela manhã no culto das 9. Agora vamos a ideia hoje era Josué, mas vamos falar de Moisés. Moisés é um homem que nós conhecemos por vários traços. Nós conhecemos Moisés pelo seu nascimento. Imagina você, chega lá aos seus 20 anos de idade e a sua mãe diz o seguinte: olha, quando você nasceu, era proibido as mães hebreias, e você é um hebreu, ter filhos. A ordem do faraó era que todas as crianças fossem mortas pelas parteiras. Então, para salvar você, eu fiz o seguinte: eu coloquei você num cesto e coloquei no rio Nilo, para alguém encontrar você. E a princesa do Egito encontrou você e criou você como egípcio. O que Moisés faz quando vai então a Goshen visitar os seus ancestrais e encontra um egípcio que mandou matá-lo quando era criança, agora maltratando um hebreu como ele? Ele vai lá e mata aquele egípcio. Essa é a história. Vamos relacionar as coisas. Moisés, que ao final de sua vida, é uma história que todos nós ficamos impressionados, sacrificou-se pelo povo. Vou mostrar um aspecto aqui daqui a pouco. E no final da vida, Deus disse a Moisés: o negócio é o seguinte: você é muito pecador e você não vai entrar na terra prometida. Mas, meu Deus, logo eu fiz tudo tão direitinho. Mas eu falei que você fale a rocha e você bateu na rocha. Moisés, você não vai entrar na terra prometida. A maioria de vocês aqui acha que Deus foi injusto, mas não é meu tema hoje. Quando chegarmos lá, você faz a sua pergunta. Não é verdade? Então, nós conhecemos esse Moisés de várias facetas. O Moisés, por exemplo, que não circuncidou o seu filho, que era uma tarefa masculina, e a mulher dele, Zípora, teve que fazê-lo, fugindo às suas tarefas de pai. Esse é o Moisés que nós conhecemos, o Moisés de carne e osso, o Moisés de pés de barro, como são os meus e os seus. Mas eu quero sublinhar aqui 3 ou 2 aspectos, o tempo que vai dizer, sobre atitudes, disposições de Moisés que nós devemos imitar. O primeiro texto que eu quero ler nos fala um pouquinho de uma dessas marcas de Moisés. Quero salientar então isso, e vou ler então o texto para você neste momento, começando no capítulo 3, depois eu vou dizer qual é a palavra que eu uso para esse texto. Moisés pastoreava o rebanho do sogro Jetro. Certa vez Moisés foi para longe e chegou com um rebanho à península do Sinai, perto do monte Sinai, também chamado de Horebe, o monte sagrado. Lá teve uma surpresa. Ele viu que havia chamas numa árvore da região. O fogo continuava, mas não consumia a sarça. Ele entendeu que o Deus eterno estava se comunicando com ele. Por isso, decidiu ver de perto aquela sarça que não se queimava. Quando Deus eterno viu Moisés se aproximando, gritou de dentro das chamas: Moisés, Moisés! Ele respondeu: estou aqui. O Deus eterno continuou: fique onde você está. Fique descalço, Moisés, porque o lugar em que você está é uma terra santa.
Depois acrescentou: eu sou o Deus que apareceu aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Imediatamente, Moisés olhou para baixo com medo de olhar diretamente para Deus. O Deus eterno prosseguiu: Moisés, tenho visto a opressão com que os egípcios têm feito o meu povo sofrer. Tenho visto como os capatazes têm sido truculentos. Sei quanto meu povo está sofrendo. Saiba, Moisés, que decidi libertar o povo de Israel da opressão egípcia. Vou tirar o meu povo do Egito e levá-lo para uma terra que é boa e ampla. Vou levá-lo para Canaã, onde há leite e mel com fartura para todos. Hoje, essa terra é habitada por outros povos, por cananeus, hititas, amorreus, ferezeus, heveus e jebuseus. O Deus eterno disse ainda: Moisés, eu ouvi as orações do povo de Israel e estou vendo a opressão dos egípcios sobre os hebreus. Isso acabou. Preciso de você. Você voltará para o Egito para libertar o meu povo, o povo de Israel. Moisés tentou recusar. Não sou capaz de fazer isso. Eu não sou capaz de obrigar o faraó a libertar o povo de Israel. O Deus eterno respondeu: não tenha medo, eu estarei ao seu lado. Vou lhe dizer o que fazer. Você voltará ao Egito para tirar o meu povo de lá e trazê-lo para passar por esse monte, o Monte Horebe que agora nos encontramos. Moisés persistiu na recusa. O que vai acontecer é que quando for conversar com os hebreus, eles disser: o Deus dos seus antepassados me enviou até vocês, eles certamente perguntarão: qual o nome desse Deus? Eu vou responder o quê? O Deus eterno disse: responda, eu sou quem eu sou. O Deus eterno completou: diga-lhes apenas, o eu sou me mandou até vocês. O Deus eterno ele explicou: você dirá o seguinte aos hebreus: o Deus eterno, o Deus dos seus antepassados, Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Esse é o meu nome eternamente, e assim será que serei lembrado por muitas gerações. Como começou a grande história libertadora de Moisés? Vamos nos colocar na cena. Começou de uma maneira ridícula. Uma árvore que pegava fogo, mas o fogo nunca acabava com a árvore. Qual a importância disso? Então, eu primeiramente trago como uma das marcas a imitarmos de Moisés a curiosidade espiritual. Interesse por coisas espirituais. Moisés, conhecemos bem a história, estava muito longe da terra de Midian. Vários dias de caminhada, vários dias, buscando o melhor pasto na região desértica, o melhor pasto para o rebanho. Estava ali, e eu acho, sabe, pastor Samir, que uma pessoa faz quando pastoreia bois e vacas no campo? Você tem muito trabalho de colocar, de organizar, e depois faz o quê? Não tem WhatsApp para ficar conferindo os vídeos. Não tem jornal para ler. Não tem Bíblia para ler. Não tem livro para ler. O que Moisés fazia? Agora que o rebanho está aqui tudo organizadinho, fazia o quê? Eu acho que ele sentava na beira de uma árvore e dizia: eu fui criado como um príncipe no Egito. Eu tinha um futuro lá muito bom. Que virei eu, hein? Um vaqueiro no meio do nada. Mas eu sei, a minha mãe me contou que eu fui salvo das águas para agora ser apenas um vaqueiro. Será que Deus não tem algo mais para mim? Moisés, claro que estou imaginando, tinha um elevado grau santo de insatisfação. Não é que ser vaqueiro não seja uma coisa valiosa, mas comparado ao que ele podia ser, até alguns especulam que ele
podia ser um faraó um dia. Realmente a Bíblia diz que ele foi uma pessoa muito capacitada. Era de fato gênio, brilhante, não é? Será que Deus não vai me falar nada? Vai me deixar aqui nessa seca total? Eu acho que era isso que passava pela cabeça de Moisés. O que vocês acham? Aí ele vê tão somente uma árvore pegando fogo. A coisa mais comum no meio do deserto, a árvore pegar fogo. Coisa mais comum. Mas Moisés, talvez por não ter o que fazer, talvez a boiada tivesse estado meio cochilando, ele olhou mais atentamente para a árvore, olhou de novo, e estava do mesmo jeito. O incêndio nunca terminava de pegar fogo. Ele diz: Deus está querendo me dizer alguma coisa. Sabe o que é isso? Curiosidade espiritual. A minha pergunta é: você é como Moisés? Você tem uma curiosidade espiritual? A Bíblia lhe interessa? Você gosta de saber das coisas da Bíblia? Das coisas da fé? Como vão no mundo? Você está insatisfeito com como você tem vivido espiritualmente? Pode ser mais, pode fazer mais, pode sentir mais, pode crer mais, pode confiar mais, pode esperar mais. Eu acho que Moisés era assim. Ele tinha uma curiosidade indômita, uma curiosidade incrível, imensa, pelas coisas espirituais. É claro que ele não tinha esse excesso que nós temos, não é verdade? Se você quiser ler uma Bíblia, você tem quantas versões? Na sua casa tem quantas versões da Bíblia? Quantos exemplares tem? Versões nem todo mundo sabe o que são. Quantos exemplares tem na Bíblia da sua casa? Você até doa, eu tenho aqui umas 15 aqui, não é verdade? Acho que quase todo mundo aqui tem várias aqui. Talvez poucas pessoas tenham uma só. Nós temos... Aí você pode colocar no YouTube, você tem hinos, você tem orquestras, você tem pregadores, você tem um excesso de informação. Mas em meio a essa informação toda, o que é importante? O importante é que a sarça está se pegando fogo, mas não se consome. Mas para isso você tem que ter curiosidade, você tem que ter interesse, senão você não vai ver. Eu imagino, sabe, pastor André, que vários vaqueiros passaram por ali e a sarça estava ali. Eles não viram a sarça. Mas Moisés viu a sarça. E isso fez com que a vida dele mudasse completamente. Eu quero conclamar você a ter uma curiosidade espiritual. Eu, Israel, sou curioso por natureza. Eu passo por uma rua, seja qual for, nome da rua. Rua fulano de tal. Aí eu pesquiso para saber quem foi fulano de tal. É claro que depois eu esqueço, né, que é uma cultura inútil. Mas se eu estou naquela rua, eu tenho que saber por que aquela rua tem esse nome. Conde de Bonfim, por quê? Eu tenho que pesquisar. José Gino, onde eu moro, ou morei, ou na esquina, Barão de Corumbá, eu tenho curiosidade. Né? Quando eu caminhava, atualmente estou aposentado, mas vou voltar, eu olhava os prédios, nomes, por que esse nome chama Dona Maria? Deve ter alguma razão. Às vezes podia perguntar, por que Dona Maria, esse prédio? Né? Um dia eu perguntei para o dono da padaria Elba, por que esse nome? Não sei. Então pesquise. Você é dono da padaria, sabe por que tem esse nome? Não é verdade? Eu sei que foi há muitos anos, então pesquise. Ele disse que ia pesquisar, vou cobrar dele depois. Eu só estou ilustrando o que eu chamo de curiosidade. Mas vamos aplicar isso no campo espiritual. Hoje foi muito interessante que eu, de raspão na mensagem, mencionei o fato de que o livro de Gênesis menciona que Abraão tinha camelos. E a maior parte dos eruditos acha que aquilo foi um anacronismo. Isto é, não havia camelo naquela época em Canaã. Que o autor, muito tempo depois escrevendo, colocou ali camelo, mas não tinha camelo. Aí eu, de manhã ou cedinho hoje, para acordar eu gosto de ler essas coisas. E aí eu estou lendo um camarada escrevendo um artigo sobre os camelos de Abraão. Ele disse, de fato, em Canaã não tinha camelo. Mas de onde Abraão era?
De onde Abraão era? Mesopotâmia, correto? E lá há registros históricos de 1000 anos antes de Abraão, de camelos. Abraão levou os camelos para Canaã. Não é verdade? Então eu falei isso, porque na mensagem da manhã. Aí uma pessoa me escreveu: você tem um artigo que você leu? Manda para mim. Curiosidade, né? Eu não posso blefar, eu tenho que matar a cobra e mostrar o pau, né? Eu mandei para a pessoa o artigo. Então é isso que eu chamo de curiosidade. Claro, numa área faz grande diferença? Sim ou não, depende. Mas ter curiosidade pelas coisas espirituais. Curiosidade, o pastor Alcenir destacou alguns aspectos aqui. O que a igreja está fazendo? Na área tal, na área missionária, na área social, na área bíblica. O que a igreja está fazendo? Porque a maioria das pessoas que frequentam a nossa igreja não sabe o que essa igreja faz. Porque não tem curiosidade, não pergunta. Não é? Quero destacar então, desejar que você tenha uma curiosidade. Pega a sua Bíblia, por exemplo, e veja aqui. Que versão é essa? Quem fez essa versão? Qual foi a editora? Que ano foi? Cantando aqui o hino. Quem é o autor? Isso é sem importância? Não. Que isso vai abrindo a nossa mente para outras aventuras. Encher a nossa mente com informações que nos ajudem, que nos pastoreiem, que nos coloquem em companhia de tantas outras pessoas. Agora mesmo, de manhã, cantamos o hino Tua Voz Escuta Convocar-me. Autor, Irã Rolo Júnior. Quem sabe quem foi Irã Rolo Júnior? Ministro de música da nossa igreja. Até há uns 15 anos por aí. Qual a importância disso? Grande parte dos hinos que as igrejas batistas cantam foram compostos por membros dessa igreja. Talvez a igreja que mais deu compositores e autores de músicas. Ou seja, não começamos agora, temos uma história. Queria lhe estimular a ser espiritualmente curioso como Moisés, se interessar por essas coisas, porque elas são importantes, porque elas definem a nossa identidade. Em segundo lugar, eu quero trazer outro pensamento, outro aspecto dessa dimensão tão grande de Moisés, que é a obediência à missão. E nós temos isso no capítulo 6, a partir do verso 26, que passo então a ler para os irmãos. Foi a Arão e a Moisés que o Deus Eterno disse para tirarem os descendentes de Jacó da terra do Egito. Foi Arão e Moisés que disseram ao faraó para deixar o povo de Israel sair do Egito. Sim, foram esses dois. Foi a Moisés que o Deus Eterno disse: eu sou o Deus Eterno. Diga ao faraó, rei do Egito, o que eu lhe mandar. Foi esse Moisés que respondeu ao Deus Eterno: o faraó não me atenderá, eu não vou conseguir convencê-lo. Capítulo 7, verso 1. Foi a Moisés que o Deus Eterno tinha ordenado: Moisés, eu lhe direi o que deve dizer a Arão, que falará por você ao faraó. Só fale o que eu lhe disser para falar. Arão só deve dizer o que você lhe transmitir. Sabe que não será fácil. O faraó resistirá à ideia de deixar o povo partir, mesmo vendo os muitos milagres que farei. Ele não atenderá ao seu pedido, mas eu o pressionarei com palavras e ações até que autorize a saída do meu povo. Os egípcios saberão claramente que eu sou o Deus Eterno, quando ferir a sua terra e tirar de lá o meu povo. Verso 6, capítulo 7. Moisés e Arão fizeram exatamente o que o Deus Eterno lhes mandara fazer. É a última linha. Moisés estava com 80 anos quando se apresentou ao faraó. Arão era 3 anos mais velho.
A segunda marca que chama a minha atenção em Moisés é a obediência à missão. Ele era um homem espiritualmente curioso e também um homem obediente à missão. Eu acho interessante trazer esse aspecto, porque essa obediência não foi assim, sem questionar, não, correto, Samuel? Toda hora Moisés dizia, mas peraí, eu chego lá e diz, Deus mandou você libertar o povo, que Deus é esse, eu não conheço. E o faraó debochou. Esse Deus aí, Deus aqui sou eu. Que Deus é esse estranho que você traz aqui? Vai não, vai sair não. Às vezes você fica assim chateado, né, com aquelas pragas todas, mas não tinha outro jeito. Além de ser cabeça dura, o faraó era mentiroso. Ele era político, prometia e não cumpria, como todos, não é verdade? Então não teve outro caminho, teve que ir colocando uma prova atrás de outra, não eram 10, foi uma. Não funcionou a segunda, a terceira, até chegar a 10ª, aí não teve jeito. Mas também ele se arrependeu. Não, tentou bloquear e foi atrás depois, uma história que nós bem conhecemos. E ao longo da jornada, seu diálogo com Moisés, de Moisés com o Deus eterno, Moisés não foi um cara obediente assim de primeira. Ou sim, falou, não foi como Isaías. Isaías também recusou, né? Jeremias também recusou. Quem foi que aceitou de pronto, né? Samuel? Talvez, né? Todo mundo dá uma dialogadazinha, dá uma negociadazinha. Será que não dá? Será? E Moisés não foi diferente. Moisés foi o pior deles, não é? Moisés foi o que mais questionou a Deus, mas obedeceu. Não importa se você questiona a Deus, importa que no final você obedeça. Deus não tem problema com a sua pergunta, nem com a minha pergunta. Ele tem problema se você não obedece. É interessante que nesse texto que eu li, que é quase um poema, penso eu, Moisés foi novamente lembrado que as vitórias obtidas não foram dele, Moisés, foram do Deus eterno, para nos dizer o seguinte: o que Deus faz quando nós obedecemos é absolutamente inimaginável. O que nós fazemos quando nós não obedecemos a Deus, 0,1. Mas o que nós fazemos quando obedecemos a Deus é 100%. Nós fazemos muito quando obedecemos a Deus. Ou, para usar uma expressão, quando estamos nas mãos de Deus fazendo o que Ele pede para a gente fazer, nós fazemos muito. A minha pergunta a você é: você, tendo recebido a missão de Deus, vá lá tirar o meu povo do Egito. Não foi uma missãozinha pequenininha, não. Foi uma missão de vida ou morte. O faraó podia matar Moisés. Ele tinha esse poder. E é interessante que, não sei se vocês repararam, numa das cenas, Deus disse: vai se encontrar com o faraó quando ele estiver na praia. Estava na praia, no caso a praia do Egito, que era como se fosse um mar. Quando ele estiver de manhã, indo lá tomar o seu solzinho de praia, chega lá e dá um toque nele. Estratégias que Deus vai dando quando nós seguimos a missão, porque às vezes nós não sabemos o que fazer. Mas Deus vai nos dizendo como fazer, que horas fazer, como fazer, se nós formos obedientes à missão, mesmo questionando. Lembram de Jonas? Vai ser um questionador assim lá em Nínive, não é? Não aqui na Tijuca, bem longe daqui. Mas ele fez. E por incrível que pareça, ele obedeceu. E por incrível que pareça, o povo se converteu, apesar do Jonas. Deus é realmente fantástico. Então, minha pergunta é, primeiro, como temos repetido aqui, qual é a sua missão? Essa é uma pergunta que, se a gente não responder, não vai viver bem. Sem missão, a vida é vazia. Tédio. Irmãos, desculpe o que eu vou dizer aqui agora, mas eu preciso dizer isso. Eu fiquei assustado com o número de pessoas que morreram, famosas, nesse final de ano,
a causa da morte não foi comunicada. Em grande parte, é uma maneira de dizer suicídio. Agora mesmo, um diretor famoso, 47 anos ou 49 anos, bem-sucedido, foi encontrado morto, suicídio. Porque ser famoso não é missão. Ganhar dinheiro não é missão. Ser bonito, bonita, musculoso, musculosa, não é missão. Bater o ponto na academia não é missão. Ir todo domingo à igreja não é missão. Missão é aquilo que Deus faz conosco e que só nós podemos fazer. Porque Ele nos escolheu para fazer e não escolheu mais ninguém. Só Jonas, aquele reclamão, podia fazer aquilo. Eu imagino que ele, para se livrar logo da tarefa, ele deve ter pegado um sermão poderoso. Eu vou pregar esse sermão aqui e estou vazando de volta para Israel. Ele colocou a alma, o coração, ele arrebentou. Porque a motivação não era boa, mas ele acabou fazendo e Deus usou aquilo, porque só Jonas, talvez com aquela característica. Se fosse um outro profeta, talvez, ninivitas, eu estou aqui, quem sabe vocês possam pensar no amor de Deus, não ia funcionar. Ele chegou lá e disse, vocês querem viver ou querem morrer? Queremos morrer, então está aqui a solução. E funcionou, porque era ele, era o caráter dele, o jeito dele de ser. Então, só ele podia fazer aquilo. Eu sei que você já experimentou isso na sua vida. Há coisas que só você podia fazer. E você fez, ou está fazendo, e está feliz por isso. Os irmãos sabem, eu estou numa jornada de fazer uma nova versão da Bíblia, e eu tenho uma plena convicção, eu não sabia, mas Deus me preparou ao longo da vida para fazer esse trabalho. Por quê? Eu sou jornalista, portanto, sei escrever. Eu sou editor, portanto, eu sei como organizar um livro numa página. Eu sou historiador, sei, portanto, ler os contextos sociais. Eu sou teólogo, eu sou filósofo. Vejam bem, eu não estou dizendo isso, nada disso não. Eu estou dizendo isso porque realmente, para você fazer um trabalho desse, esses elementos todos de antropologia, sociologia, fora, evidentemente, os elementos espirituais, são necessários para compreender a natureza do trabalho. Então eu entendo que Deus, ao longo da vida, eu não sabia. Mas quando Ele me mandou fazer mestrado em História e entender a dinâmica da historiografia, Ele estava sabendo, lá na frente, eu vou mandar você fazer uma versão nova da Bíblia. Então estuda aí. Só que eu não sabia. É isso que eu quero dizer. Eu dei um exemplo pessoal aqui, mas, por favor, não leve isso como qualquer alta exaltação, apenas para dizer o seguinte: eu estou numa missão que só eu posso fazer, porque Deus me chamou para fazê-la e me preparou para fazê-la. É claro que eu tenho que fazer isso com temor e tremor. E a cada capítulo que eu vou traduzir, eu digo assim, meu Deus, eu não posso errar. É a tua palavra. E às vezes eu fico semanas para resolver uma palavra, só uma palavra, buscando qual é essa palavra, que faça sentido ao original e sentido à nossa cultura. É isso que é missão. Então, eu faço com tanta alegria que meu corpo dói, mas não tem a menor importância, porque é a alegria de fazer, o prazer de estar fazendo a missão. E eu desejo, estou usando esse exemplo pessoal, eu desejo que cada um faça a sua missão e é com alegria. Claro, dói o músculo, dói tendinite, claro, isso é normal, você está isso vai acontecer, não é? Você descuida das coisas, algumas que deve descuidar, você está na missão, mas é temporária, ela termina, você começa a outra depois, porque sem missão não dá para viver. Já estou aqui pensando em 2028, quando acabar esse, o que eu vou me envolver? Até morrer, eu vou estar em missões, e isso aqui realmente nos alegra e nos coloca no centro
daquilo que Deus quer para nós. Qual é a sua missão? E pode ser que tenha alguns aqui, eu falo teoricamente, que é Jonas que não foi. Alguns de nós somos Jonas que fomos. Mas alguns, talvez sejam Jonas que não foi. Tendo recebido a missão, é muito difícil, não consigo, não vai dar certo, eu sou incompetente para isso. Mas se Deus chamou você, você é incompetente? Ele não conhece você? Se Ele chamou você, você é competente para fazer. No contraponto do que eu disse agora há pouco, eu mesmo disse, meu Deus, eu não tenho competência para fazer isso. Mas o Senhor me chamou, eu vou fazer. Me ajuda aí. E com que idade Moisés foi tirar o povo de Israel do Egito? Qual foi a idade? Eu li aqui. 80. 80 é pijama e chinelo. Até naquela época era pijama e chinelo. Já dei o que tinha que dar, agora vou descansar, curtir os meus netos. Abraão tinha, a Moisés também tinha seus netos. Aí Deus diz, não, vai enfrentar o faraó. O quê? Estou com 80. Você não sabe disso não, meu Deus? Você não sabe minha idade não? Não, é você mesmo. E só você. Nem Arão, que Arão vocês viram o que ele fez, né? Arão fundiu o ouro para fazer um ídolo de metal, né? Deus não podia chamar o Arão para ser o principal. Ele foi o reserva, ele é o segundo do Moisés. Era Moisés. Era só Moisés. A missão que Deus lhe dá é só você. Ore ao Senhor e pergunta, qual é a minha missão? Se você já sabe, diz agora, meu Deus, me ajuda, como é que eu vou cumprir isso? E lembram de Moisés? Eu não sei falar, ele disse. Possivelmente ele não soubesse falar, de eloquência. Alguns acham até que ele fosse gago. Tá bem, isso aí eu não vou mudar, Moisés, mas vou mandar o seu irmão. Ele faz o discurso, você escreve o sermão, ele vai lá e prega. Você escreve o texto para o faraó, ele vai lá e fala. Você escreve a minuta da solicitação e o Arão lê. Porque Deus vai suprindo as nossas deficiências de modo natural ou de modo extraordinário. Mas eu quero acrescentar mais um, para não ter que continuar na semana que vem, de Moisés, que é uma história assim incrível, que está no capítulo 32, depois se repercute no livro de Números 14, mas eu não vou ler lá em Números 14, não. Vou só ler aqui no livro de Êxodo, capítulo 32. Estou chegando lá, estou no 29 já. O capítulo 32 é aquele que há a construção do bezerro de ouro para ser adorado como uma divindade. Aí, nos versos 11 a 24, Moisés ora. Ele começa assim, verso 11. Ó Deus eterno, por que estás furioso com o teu povo? Moisés ainda pergunta por quê, né? Deixa para lá, vamos prosseguir. E aí, Deus manda matar os idólatras. E nós encontramos, então, no verso 32, versículo 30, é o seguinte. No dia seguinte, Moisés se dirigiu ao povo, disse, vocês cometeram um pecado muito grave. Assim mesmo, voltarei ao monte Sinai e vou interceder por vocês para que o Deus eterno os perdoe. Moisés orou assim, o meu povo cometeu um grande pecado ao esculpir deuses de ouro. Mas eu te peço, ó meu Deus, perdoa-lhes. Até aí uma oração tranquila. Mas olha a segunda parte. Se não perdoares, apaga o meu nome do livro da lista daqueles a quem amas. Se não perdoares, apaga o meu nome da lista daqueles a quem tu amas. Deus respondeu, não riscarei o teu nome, Moisés. Não foi você quem pecou.
riscarei os nomes daqueles que vim pecando contra mim. Agora, volte a conduzir o povo à terra prometida. Meu anjo acompanhará. No tempo oportuno, eu punirei os que pecarem e a história continua. Mas eu quero destacar isso daqui. Apaga o meu nome. Ou outras palavras, vamos acabar com nossa amizade. Se não perdoares o povo, ó Deus, não és mais meu amigo. Não te considero mais meu amigo. Para mim acabou. Bom, eu não teria essa coragem. Eu seria assim, mais hipócrita, assim, Senhor, tu sabes, esse povo é assim mesmo, mas dá um jeitinho, usa a tua compaixão. Mas eu não ia arriscar a minha pele, né? Não ia arriscar a minha amizade com ele. Então, terceiro destaque e último que quero fazer, se alguém tem alguma pergunta, faz agora ou se cale para sempre, é que Moisés era alguém espiritualmente curioso, a sarça o demonstra, era alguém obediente à missão, os embates com o faraó de igual modo demonstram, e era emocionalmente dedicado ao seu povo. Moisés intercede. O que é interceder? Interceder é colocar-se no lugar do outro. Moisés se colocou no lugar do seu povo e arriscou a sua vida, arriscou a sua comunhão com Deus eterno, arriscou a sua amizade, diríamos nós hoje, arriscou a sua salvação, porque amava aquele povo que ele conduzia, aquele povo que fez Moisés sofrer tanto ao ponto de pecar e não entrar na terra prometida. Moisés pecou, mas Moisés pecou porque o povo pressionou. Ô Moisés, você falou que ia ter água. Cadê a água? Estou morrendo de sede desse deserto. Vamos voltar para o Egito. Lá pelo menos te apanhava, mas tinha água. Aí Moisés se encheu de ira. Vou mostrar a vocês quem sou eu. E bateu na rocha. O que eu quero dizer é que nem diretamente Moisés pecou, ele pecou indiretamente ao fazer o que o povo quis que ele fizesse, como intercessor que era do povo, por causa do amor que ele tinha para com aquele povo. E mais ainda, quando Deus diz, Moisés, você vai morrer, sabe o que ele falou? Ah, é? Então tá bom. O povo agora que cada um faz o que quiser, siga aí, que eu não estou nem aí, não vou entrar mesmo. Não, ele instruiu direitinho o que o povo tinha que fazer, disse a Josué como Josué tinha que se comportar, porque ele amava aquele povo. Porque Moisés era alguém emocionalmente dedicado ao povo. Isso se aplica às nossas famílias, se aplica aos nossos trabalhos, se aplica às nossas igrejas. Pessoas que se importam. Já contei isso aqui, mas é uma história muito apaixonante para mim. Philip Yancey escreveu um livro há muitos anos, talvez há mais de 30 anos, intitulado Igreja, por que se importar? Acho que não se encontra mais à venda, infelizmente. E ele conta uma história. E a história era de uma pessoa que tinha deficiências de natureza neurológica e perturbava o pastor. Sentava ali onde está Roberto, ali, e o pastor dizia, por que Moisés não? Não, não é Moisés não, pastor, está errado, isso é Abraão. Na hora do sermão, já pensou? Eu pregando aqui, o Kleber levanta, o outro levanta. Não, não é isso não. Era o que ele fazia. E desconcertava. Uma igreja pequena, desconcertava o pregador. E todo domingo o cara estava lá. Ai, o camarada aí. Ele conta a história então que um casal de diáconos, aí nesse ínterim um vinha carregar para fora. Leva, bora, não atrapalhando, bora. E chegou um dia, um casal de diáconos sentou do lado dele. Só sentou. Ficou durante o culto sentado com ele. Não recriminou, não botou para fora, só sentou. E nunca mais houve problema. O que ele queria era ser acolhido, ser aceito em toda a sua dificuldade. E ele foi. Às vezes algumas pessoas ficam
um pouco perturbadas, porque nessa igreja aqui morre muita gente, vocês sabiam disso, morre muita gente. Nessa igreja aqui, muita gente fica doente, nessa igreja aqui. Mas é só nessa igreja aqui? É que nós nos importamos. Nós damos as notícias, nós acompanhamos sepultamentos, nós vamos aos hospitais, nós nos importamos. Às vezes falhamos, mas nós nos importamos. Durante a pandemia, nós fizemos sepultamentos por videoconferência. Não tinha como ir. A pessoa, combinávamos, ligava lá o celular, eu pregava, o Alceni pregou, te pregava para quem estava ali, porque não podíamos, era proibido, só eram 4, 5 pessoas da família. Mas a pessoa morreu, precisava de a sua família de uma assistência espiritual. Então, não é que nessa igreja aqui morra mais gente do que nas outras. Nós nos importamos. Não é que nessa igreja aqui fique mais gente doente do que nas outras, é porque nós nos importamos. Todo culto nosso tem esse momento que as pessoas quiserem podem vir à frente. Nem todas as igrejas têm isso. Nossa tem. É uma marca de uma igreja pequena. Não somos propriamente uma igreja pequena, não somos grandes, mas nem pequena, mas nós nos importamos. Eu estou chamando a atenção disso, porque é isso que faz verdadeiro cristianismo, nos importarmos uns com os outros, nos conhecermos uns aos outros. É isso que realmente importa. Porque eu preciso de você, meu irmão. Tem uma música que diz isso, né? E você precisa de mim. E nós precisamos uns dos outros. Isso que nos faz igreja, e o apóstolo Paulo usa a imagem de corpo. E ele tem uma imagem lindíssima, quando ele diz assim, olha, se o teu braço estiver... Ele não diz isso, eu estou aplicando. Se o teu braço estiver doendo, qual é o problema? Nenhum, é o braço, né? Mas não é isso, o braço doendo, eu estou doendo. Então, se você é o meu braço e você está doendo, eu estou doendo. Isso é igreja. E Moisés nos dá esse exemplo maravilhoso. Ele não se preocupou apenas com ele mesmo. Estou bem. Ele se preocupou com aqueles idólatras. Ele se preocupou com aqueles que fizeram um bezerro de ouro. Se preocuparam com aqueles que disseram, vamos fazer um bezerro de ouro, porque esse tal de Moisés aí, foi para o monte e deve ter sumido. Vamos, Arão, você é agora nosso chefe. Quando Moisés volta a ver aquilo, e Moisés, o que ele faz? Depois ele quebra as tábuas revoltado, ele fica revoltado. Mas depois ele ora pelo povo, oh meu Deus, perdoa. Agora, se não perdoares, acabou, tá? Nossa amizade acabou. Tira o meu nome da lista aí dos teus amigos. Alguém que se importa. Então, recapitulemos, Moisés era alguém espiritualmente curioso. Segundo lugar, Moisés era alguém obediente à missão. Terceiro lugar, Moisés era alguém que se importava, ou alguém apaixonado pelo povo que pastoreava. Deve ser também essas as nossas características. É isso que realmente importa. Por isso, devemos imitar Moisés nessas características e em outras que, porventura, você tiver tido a percepção. Então, assim, estou vendo se tem alguma pergunta que eu possa responder. Não estou localizando aqui nenhuma neste momento. Só tem brincadeiras, mas não vou ler aqui, mas está correta a brincadeira que a pessoa fez aqui comigo, mas não vem ao caso nesse instante. Então, irmãos, vamos cantar então agora essa consagração com a nossa banda, e gostaria que você pensasse nisso. Sobretudo, você pensasse como vai a sua curiosidade espiritual. Que você pensasse como vai a sua obediência na missão. Que você pensasse como está o seu interesse pelos outros. Vamos seguir o exemplo de Moisés. Em pé? Cantemos.